Talvez você está aqui nessa reunião e você diz, pastor, eu tenho sido injustiçado. Parece que a vida foi injusta, parece que todo mundo é mal comigo e eu não tenho a quem recorrer. No dia que você entender que você se defende com a fé, irmão, você vai mudar qualquer situação, qualquer circunstância que esteja acontecendo na sua vida. Amém? Vamos rapidinho lá para Lucas capítulo 18. Vamos lá. Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 1 diz assim: E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, o nosso irmão Lucas, que foi quem escreveu o texto aqui, ele já começa o texto, já na introdução do texto, ele já nos fala qual é a moral da história. Sabe quando a gente conta uma historinha para alguém, depois no final a gente fala moral da história. O Lucas ele já deu o tema da história já na introdução. A parábola aqui é sobre o dever de orar e nunca... Você tem que entender, irmão, tudo que nós recebemos de Deus e recebemos pelo pedir. Você que não ora, irmão, você nunca vai ter bênção para contar. Você precisa aprender a buscar a Deus. Amém? Mas qual que é a história? Vamos lá. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. O juiz, a mulher foi a ele pedindo socorro. Juiz, me ajuda. Eu estou sendo injustiçado, eu tenho um adversário, tem alguém que está me prejudicando. E a Bíblia fala que ele, por pura maldade, por algum tempo, não quis ajudar aquela mulher. Não quis. Só que daí o versículo de número 4 diz assim, continua dizendo, por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, aquela mulher, aquela viúva, ela começou a insistir, ela ia todo dia lá na porta do juiz, aonde ele estava, ela ia atrás, juiz, lembra de mim. Chegou uma hora que aquele homem se sentiu incomodado, de tanto que ela estava na cola dele, como a gente fala, ela disse, olha, o juiz disse, olha, eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas para essa viúva parar de me encher a paciência, eu vou ajudá-la. Aí o Senhor Jesus fala assim, agora são palavras do Senhor Jesus. 6. E disse o Senhor, ouçam o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê, igreja? Achará o quê? Fé na terra. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que essa mulher alcançou justiça porque ela teve fé. Olha o Senhor Jesus falando, versículo 6. Ouçam o que diz o injusto juiz. Aí o Senhor fala, e Deus? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Irmão, esse juiz aqui, ele foi colocado na história não para representar Deus. Muito pelo contrário. Algumas vezes, em algumas parábolas que Jesus conta, existem personagens que eles tipificam a pessoa de Deus. Algumas vezes acontece. O pai de família, né? O pai do filho pródigo. Esses personagens, de alguma forma, eles representam Deus. Esse juiz aqui, ele é usado exatamente para fazer o contrário. Jesus, ele usa uma figura de alguém que é mau. Um homem, você vê que esse homem não teme a Deus e não teme os homens. Ele claramente não representa Deus. Como é que o Senhor Jesus usaria a figura de um homem que é mau para representar Deus? Esse homem não representa Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, até do homem que é mau, até de um homem que não tem temor, você consegue o que você quer se você for uma pessoa perseverante. O que Jesus está falando é isso. Aí ele fala, agora, se o homem que é mau, você vai até ele com insistência, você consegue o que você quer? Imagina Deus que é bom.
Porque uma coisa é clara, irmão, Deus quer abençoar o povo dele. Se você vai para Mateus 7,7, o Senhor Jesus diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Por quê? Porque aquele que pede e o que busca e o que bate. Aí no versículo de número 9 ele fala assim, ó, e qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará o quê? E se pedir um peixe, lhe dará o quê? Uma serpente. Você nunca vai pedir para Deus uma bênção e vai receber uma maldição ou um demônio. Aí no versículo 11 ele fala, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está dará bens aos que lhe... Irmão, essa palavra é muito forte. Jesus está dizendo assim, se eu e você, que somos pecadores, somos falhos, somos maus, nós sabemos dar o bem aos nossos filhos, imagina Deus, que é bom. Deus é bom, irmão. Amém? Diga assim, Deus é bom. Olha para o irmão que está do lado e fala, Deus é bom. Só que olha para o pastor, tem gente que acha que às vezes parece que Deus é mau. Tem gente que pensa isso. Porque a coisa não está acontecendo e ela fala, eu acho que Deus não quer me abençoar. Irmão, Deus sempre quer abençoar você. Sempre. Sempre. Ele sempre quer te abençoar. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Ele não varia. Ele não está bem num dia e no outro dia Ele está de mal com você. Todo dia Ele é bom. Deus é bom quando, igreja? Em todo tempo, Deus... E a vontade de Deus? A Bíblia fala aqui, ó, versículo 18. Pela sua vontade, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua... Irmão, primícia é o que vem primeiro. No coração de Deus você vem em primeiro lugar. A vontade de Deus, irmão, Romanos capítulo 12, verso 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa para você. Diga amém. O problema é que algumas pessoas não entenderam o seguinte, olha para mim, Deus é bom. Mas o critério de Deus para me abençoar é a fé. Jesus fala, voltando lá para a parábola do juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Aí ele fala, digo, ainda que tardio para coisa, parece que está demorando, mas Jesus fala, digo-vos que depressa lhes fará justiça. É hoje, irmão. É depressa que vai chegar a justiça. Só que daí Jesus fala, quando, porém, vier o Filho do Homem, irmão, quando Deus vem a você, o que Ele encontra? Porque Jesus diz, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará o quê? Fé. O problema é que às vezes Ele vem até você, mas Ele não te encontra na fé. Ele te encontra murmurando, te encontra reclamando, te encontra, Deus, eu não quero mais, não aguento mais. Pô, me leva, Senhor, eu quero sumir. Irmão, essas palavras que você pronuncia constantemente, já falei isso outras vezes, eu preciso dizer, irmão, essas palavras estão segurando você no deserto já faz tempo, irmão. Olha para o irmão e fala assim, já está na hora de você sair desse deserto aí, né, irmão? Olha para o irmão e fala, mas tua boca não deixa. Eita Deus, hein? Irmão. Já está na hora de você sair dessa prova, né, irmão? Pastor, é verdade. Mas olha para mim, mas toda vez que é para a vitória chegar, você está abrindo a boca para falar, Deus, o Senhor me esqueceu. Então fica aí mais um pouco. Você não aprendeu nada? Pastor, do jeito que o senhor falou agora, parece que Deus é mau. Irmão, o que Deus mais quer é te abençoar. Mas você não deixa. Está na hora de você deixar Deus abençoar você, irmão.